Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Eu queria saber muito sobre o filho também, pô. A gente começou a conversar sobre Várias e coisas. desviou. Johnny É, Kleber então. foda de fogo. Meu filho tá demais, cara. Eu? Porque agora ele tá falando, entende? Então é muito maneiro. Tem porque quantos anos? 3 anos. Ele ainda demorou um pouco pra falar, entende? Então, e eu fiquei na pandemia, eu fiquei quase um ano sem ver ele. Na pandemia eu vi ele 3, 4 vezes, assim. Caralho. Que ele morava com pessoas de risco, assim, que era uma situação bem delicada. Saquei. E aí quando eu voltei, então já ficou um tempão sem falar. Ele não tava falando muito, ele fala aos poucos, assim. E aí meio você construir uma relação com alguém que não fala já é doidona, tá ligado? E aí meio de ficar intimuzão, assim mesmo. E aí quando a pessoa começa a falar, fica maneiraço, tá ligado? Sim. E aí agora que ele tá falando tudo, assim. E aí eu tô vivendo uma fase bem maneira, assim, porque ele tá começando a perceber quem eu sou, tá ligado? Quem eu sou, assim, ele percebe que é diferente, alguém diferente, assim. Alguém que não tem uma profissão normal. É. A galera que... É alguém meio diferente, assim. E aí eu percebi, tipo, o jeito que eu falo diferente, tá ligado? Então, tem umas palavras que ele tá pegando, que aí de vez em quando alguém vem falando, assim, e as ideias que ele vai entrando, tá ligado? Sim. O primeiro, por exemplo, que eu comecei a chamar ele de folgado, eu chamava ele de folgado. Que não é uma ofensa, né? É uma coisa bem boba, assim. Mas eu faço até irritar, né? Mas... É bem feio. Não tem até. Pra ele, então, pra ele é só uma palavra, né? Meu irmão, ele fica repetindo tudo, aí ele fica xingando. Tudo que eu xingo ele, que é leve, eu falo leve. Ele fala com agressividade pra outras pessoas, tá ligado? Então, primeiro eu chamo ele de folgado, eu chamo ele de folgado. Folgado. Aí eles falam pra eu parar. A família dele falou, ó, então ele não tá dando certo, ele tá chamando todo mundo de folgado. E eu sei que você fala com ele, brincando, ele fala isso, sério com a às gente. vezes Que rolava uma briga com ele, ele, seu folgado! Folgado! Eu chamava todo mundo. E aí ele também fala até a pessoa não aguentar mais. Até a pessoa não aguentar mais. E aí eu fui ensaiando outros jeitos, assim, porra, o negócio eu sei que o jeito que eu falo, e eu sempre fui bom nisso, eu sempre fui bom desde pequeno, eu irrito muitas pessoas. Principalmente com uma palavra que não tem nenhum peso, tá ligado? E aí eu mudei, aí depois que eu fui falar, eu chamei de feio já era antes, tipo, aí depois eu comecei a chamar ele de vegano. Vegano. Aí eu sou vegano. Eu não sou vegano! Você que é vegano! Ele que é só uma palavra, né? Eu vegano. E é a mesma coisa do folgado. Eu acho E aí, muito vegano que não é ofensivo. que o sentido da palavra tá muito na intenção que ela é usada, velho. Por exemplo, eu uso muito desgraça. Por causa de onde eu vim, os caralho, e a gente usa muito desgraça pra tudo. E aí o desgraça mesmo, às vezes é só tipo, porra, que caneca bonita, dá desgraça. Eu não tô chamando a caneca de desgraça. É o jeito. É o jeito de usar. Então eu acho que até o chamar de vegano, Isso. na intensidade certa, é uma ofensa. É uma ofensa falar seu vegano. Mas ele sabe que é isso. E tudo que eu uso com ele é muito. Eu sei que ele entende pouca coisa, então eu uso muito tom e repetição. Isso. Tudo que eu falo com ele é em esquema. Por exemplo, se eu vou contar uma história que aconteceu, eu conto pra ele, ele me pergunta uma coisa, eu conto como se fosse uma coisa incrível que aconteceu. Mesmo não tendo final a história. E aí ele fica meio assim, mas ele entende, toda a história. Ah, aconteceu. Por exemplo, uma coisa que eu faço, eu uso brinco. Sim. Aí eu uso brinco e às vezes eu perco um brinco e cai. E aí ele vem, pai, o que aconteceu? Eu não sabe o que aconteceu. Porra, tava lá em casa dormindo, sabe como é, né? O papai dormindo lá em casa, não sei o que. Ele ficou olhando assim, aí eu só enrolando, não sei o que, eu brinco. Aí virei pro lado, assim, acordei, adivinha o que aconteceu? Tava sem um brinco. Ele, não tá um brinco. Aí saí pra procurar. Aí, quando eu vejo que ele entra na pilha, aí essa história nunca acaba, porque eu começo a inventar um monte de coisa, mentira, entende? Quem tava lá? O Sonic. Ele gosta do Sonic. Eu sempre invento a história. E o Sonic, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, cara, você tem que achar o seu brinco. Papai, Aí eu, caramba, como é que eu vou sair na rua? Entendi, então tudo eu falo do mesmo jeito, mesmo sem acabar. Aí numa hora ele para de prestar atenção. E aí eu, mais um jeito, eu uso umas técnicas mais de memória com ele, assim, pra ele lembrar. E aí quando eu volto, aí se eu tô sem brinco, assim, aí tem, por exemplo, eu já não falo nada, só tô com um brinco. Aí ele, papai, o que aconteceu? Aí eu, adivinha. Aí ele, já sei. Aí ele me conta
no ritmo dramático que eu conto. Entende? Então ele conta no ritmo dramático. Quando ele vai contar umas coisas que acontecem na escola dele, ele conta no mesmo ritmo dramático. Caralho, que eu conto. que foda. E também não tem final história. Nunca acontece nada, entendeu, cara? Tô falando a mesma coisa que ele. Às vezes até tenho, só que no meio eu perco o interesse. Eu parto meu estado Eu- assim. Não, então, isso é o exercício do pai que eu tenho assim, maluco. Eu finjo que eu me interesso muito em tudo. Sim. Na verdade, eu me interesso, né? Mas é um exercício de atenção muito grande. O que é tudo que ele fala? Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link para você ter acesso às nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente, que com certeza você vai gostar muito também.